Terceiro dia do desafio, nós estamos como? Parece que eu já tô querendo desistir. Tá sendo mais difícil que da outra vez, porque em janeiro eu tava mais tranquila, agora tá muito caótica a minha semana, mas vamos seguindo. Eu tô com o olho fechadinho, que é cedo. E tá aqui. Papelzinho, vamos balançar e vamos ver. Vou sortear. E você caiu de paraquedas aí, eu tô já surtando, né? Já querendo sortear e tudo. Olá, eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros. Então, muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder os novos conteúdos. Compartilha com os amigos. Curte o vídeo logo no início para ajudar na divulgação e, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Através dos comentários que a gente fica mais próximo. Se vou comprar qualquer coisa na Amazon, uso o meu link de associada. É meu único retorno financeiro atualmente produzindo conteúdo para o YouTube e para o Instagram. Comprando por esse link que sempre fica na descrição do vídeo, você não vai pagar nada mais por suas compras, mas eu vou receber uma comissão e vou ficar muito feliz, tá? Tô precisando vender mais pelo link da Amazon, por favor. Estamos no meio da semana, não exatamente no meio, mas quase no meio da semana do desafio 7 livros em 7 dias. Eu leio um livro por dia e no mesmo dia em que eu leio esse livro, eu edito o vídeo, gravo um pouco de meio que um mini vlog e posto às 19 horas. Então é um trampo grande, preciso da sua ajuda. E é isso, se você tá no meio, pode assistir esse vídeo e voltar no da segunda e da terça, porque cada dia é um livro diferente e eu vou só focar naquele livro. E ontem eu tava trabalhando, né, em Goiânia, mas hoje eu estou aqui por enquanto em casa. Eu acho que eu vou ter que trabalhar à tarde no local aqui em Anápolis, tá? Eu vou pegar aqui o papel. E tem um tchan, porque o desafio de janeiro, eu já fiz esse desafio em janeiro, ele não teve... Eu já tinha escolhido a minha TBR da semana. Aqui não. Eu estou sorteando de acordo com palavras-chave que eu deixei dentro dessa caixinha em julho, então eu não me lembro exatamente. Eu vou pegando os livros na hora, porque eu não me lembro exatamente qual livro que eu escolhi, né? Então vamos lá. Ai, gente, eu tô olhando. Ai, vou pegar um rosa. Eu queria pegar um rosa, mas eu não sei. Tem muitos rosas aqui, tá? Eu queria pegar um rosa, não sei porquê. Eita. Contos. O pior é que eu acho que tem um livro de contos ali que eu acho que entra, mas entra em outra categoria. Eu vou pegar para vocês verem. Tem esse livro de contos aqui, Mestres dos Mistérios, do Mistério, que eu acho que entra, só que eu acho que eu vou guardar ele para outro, porque eu acabei de ver um ali. Eu acabei de ver. Eu acho que essa parte da estante eu quase não mostro. Eu vou mostrar para vocês verem que eu acabo olhando ali e eu acho que vai dar certo. Ó, bem aqui nesse cantinho tem um nicho meio improvisado das edições da Companhia das Letras. E tá aqui meio bagunçado, mas ó, como que está ele abaixo e acima. Ele não aparece muito, mas olha o livro que tem aqui, e que é de contos e que eu preciso ler. Primeira pessoa do singular do Haruki Murakami, vai ser esse mesmo, então bora lá, porque é de contos. E eu tinha esquecido, eu preciso ler esse livro realmente de parceria, porque eu solicitei ele, né, gente? Ó, diagramação bem boa, já vou mostrando ele aqui, né? E eu solicitei ele para a Companhia das Letras, porque ele é um livro contemporâneo. A Companhia das Letras costuma me mandar livros mais clássicos, né? Mas tá aqui, é da Alfaguara.
Será que o ângulo tá bom? Gente, eu tomei café mais cedo, mas aí aconteceu muitas coisas, tive que trabalhar e só agora que eu vou sentar pra ler. Eu já comecei, na verdade, eu já li um conto, mas aí eu preparei outro café e eu tinha um chocolatinho aqui que eu peguei lá no meu serviço, onde eu trabalho, que eu já mostrei um dia a dia no meu serviço de loja de conveniência. E eles estão dando esses brindes para quem compra cappuccino, então peguei um para mim, louca, só para fazer aquela foto e tal, né? E tomar um café. E tá aqui. E eu não vou me gravar lendo porque eu acabo de me desconcentrando, desculpa, mas eu vou... Vocês viram que eu mudei aqui? Eu tenho que colar junto aqui, mas eu coloquei uns paninhos, eles são paninhos bem fininhos, são panos mesmo, eu passei, tipo, passar um pouco porque tava meio marcadinho. Eu coloquei aqui porque aqueles quadros estavam me incomodando, agora eles estão em outro lugar. Então bora ler o Haruki Murakami com primeira pessoa do singular, e ao longo do vídeo, quando eu vou mostrar a edição, eu vou contando um pouco das minhas impressões. E é isso. Muita coisa aconteceu desde o último take. Eu acabei parando de gravar porque eu precisei do celular para me ouvir um audiolivro, ouvir algumas aulinhas enquanto eu cozinhava e depois enquanto eu ia para academia. Eu malhei bastante, então eu acabei precisando tomar um banho. E a leitura tomou mais tempo do que eu imaginava, porque eu fui fazendo anotações, eu fui pesquisando partes que eu achava importante. O autor, gente, ele tem essa característica muito peculiar de falar de situações corriqueiras de forma muito poética, muito reflexiva. Então, eu marquei muitas frases e algumas me tocaram bastante. Alguns contos ficaram comigo por mais tempo, eu precisei refletir, e outros passaram de forma quase despercebida, confesso. Ele cita muitos autores, como Balthazar, que é um autor, Balzac, que é um autor que eu nunca li, mas tenho vontade. Aqui no Conto Nata, ele cita o Balzac bem no início. Vou até falar a frase, gente. Era muito mais divertido ler as obras completas de Balzac do que tentar compreender os princípios do cálculo infinitesimal. Realmente, eu acho que é mais fácil. Aí ele cita Tolstói com Ana Karenina, cita algumas músicas, e eu parava esses momentos para pesquisar mais sobre, né? Cita autores japoneses, alguns bem interessantes. Tem um momento aqui que ele fala até de Tom Jobim, uma situação que eu prefiro não descrever tanto, para não entregar muito do conto. E os contos, gente, são muito curtos, são 8 contos. O Haruki Murakami, ele tem um jeito muito bonito de escrever, que desde Norwegian Wood me tocou bastante. É um autor que fala sobre temas corriqueiros, de encontros e desencontros do dia a dia, relações de amizade e relações amorosas também, de uma forma muito bonita. Algumas passagens assim fazem a gente refletir. É uma grande reflexão da vida. Aqui são 8 contos muito diversos, eles não se conversam, mas ao mesmo tempo eles têm uma peculiaridade que combina com o título do livro, que é primeira pessoa do singular. Isso porque todos os contos são narrados em primeira pessoa, se não me engano. Alguns nem tanto, mas fica aquela dualidade, né? O narrador parece que é o próprio personagem principal ali. E mistura um pouco da realidade aqui, ó, do realismo do cotidiano, do surreal e do sublime, segundo o próprio Berkeley do The Times. Porque é aquela coisa de brincar entre a ficção e a realidade. O Haruki Murakami coloca algumas experiências dele nos livros, mas ao mesmo tempo não tem como saber se tudo aquilo ele realmente vivenciou ou não. E esse é o grande tempero da sua obra, né? Muitos dos
dos acontecimentos aqui são com jovens que estão estudando ou que estão no mercado de trabalho, construindo amizades, passando por situações. Algumas são memórias de jovens, de adolescente, memórias de adultos. Então, mistura bastante, mas em geral, o personagem principal de cada conto é masculino. Combina com o título, né? Eu acabei dando uma nota lá no vlog da MLI, né, Maratona Literária de Inverno, caso você não tenha assistido, vá lá para ver. Eu comento que eu ia começar a ler livros de contos de forma diferente, né? Eu ia dar uma nota para cada conto, depois somar essas notas e dividir pelo número de contos. Então eu fiz isso aqui. E teve alguns contos, como acontece na maioria das vezes, que eu gostei demais e outros que eu gostei bem menos. Esse livro, eu pensei que ele ia ser uma crescente, né? A nota ia crescendo, a experiência avivando cada vez mais em mim. Mas foi justamente o contrário. Eu gostei muito mais dos 5 primeiros contos do que dos últimos 3. E não dos últimos 3 necessariamente, mas teve 5 contos aqui que eu gostei bem mais e teve 3 contos que decaíram a nota. O primeiro foi sobre um travesseiro de pedra. Ele é citado aqui, ó, na orelha, é citado um pouquinho do resumo, mas basicamente ele vai se envolver com uma mulher por uma noite e o que ele pensava que não ia render mais vai acontecer algo peculiar, porque essa mulher, ela escrevia um tipo diferente de poema, que na verdade peraí. Ó, chama Tanka. Eu vou colocar aqui na tela o título. E ela envia uma coletânea para ele, e é justamente o que está escrito nesses poemas que vai tocá-lo e marcá-lo para o resto da vida. E aí tem uma peculiaridade sobre o nome desse poema, né? Já que ele se chama Sobre um Travesseiro de Pedra, que você tem que ler para saber. No segundo conto já é um adolescente que terminou o ensino médio, ainda não passou no vestibular para ingressar em uma universidade pública, e aí ele vai passar por uma situação bem peculiar, e esse chama Nata, e esse foi um dos meus contos favoritos. Tanto para o primeiro conto como para o segundo conto, eu acabei dando 4,5 estrelas, porque teve uma pitadinha ali que não chegou a alcançar os 5 estrelas, mas me tocaram muito. Aí o terceiro conto foi bem interessante, porque ele cita Tom Jobim. O terceiro conto mostra o lado do Haruki Murakami muito musical, porque ele é muito ligado à música, pelo menos na obra que eu li, Norwegian Wood. O título é inspirado numa música dos Beatles, e aqui ele cita jazz, que é o Charles Parker Plays Bossa Nova. Esse também é um conto muito rápido, mas bastante interessante, que brinca ali com o onírico, com a realidade, de uma forma bem peculiar. E como eu sou ligada à música, eu gostei muito dessa citação. O quarto conto, gente, que é With the Beatles, mostra esse lado do autor que já citou Beatles em outras obras. Eu também dei 4,5 estrelas. E esse conto, ele tem uma peculiaridade, tem um gatilho para pessoas que tiram a própria vida. Eu não posso falar a palavra em si, mas aqui eu escrevo a palavra, espero que dê para entender minha letra horrorosa. E ele vai contar sobre um relacionamento com a menina de quando ele era jovem, mas assim, fica aquele no ar, se foi o Haruki Murakami que viveu aquilo, ou se é o personagem que ele criou que está vivendo aquilo. E o mais peculiar é que vai entrar uma pessoa ali que não é necessariamente a namorada. E duas personagens, na verdade, que não tem nada a ver com o relacionamento que ele viveu na adolescência, mas que dão um tempero muito interessante para esse conto. Eu gostei muito também. Coletânea de poemas do Yakult Shallows. Esse foi 3 estrelas para mim. Eu achei que passou por mim de forma tão sem significado. Eu acho que eu não fiz nenhuma marcação nesse conto. Então foi 3 estrelas. Não foi ruim, mas também não foi excelente.
O sexto conto é o Carnaval. Esse conto também me tocou muito porque tem uma peculiaridade aqui sobre mulheres feias, mulheres bonitas. Ele tem, o Haruki Murakami, ele tem um jeito um pouco patriarcal, eu diria, não é bem patriarcal, um pouco machista de retratar mulheres. Esse é um ponto que a gente deve abordar sobre as obras dele. Não é uma coisa que me incomoda tanto, porque geralmente os personagens dele são masculinos, refletem muito de si, né, como eu disse, mas pode incomodar leitores e é um ponto negativo, sim, de suas obras, que deve ser ressaltado. Aqui fica evidente algumas coisas, mas eu gostei demais do plot final, porque tem uma mulher aqui que vai surpreendê-lo de forma muito interessante, divertida até, tá? A Confissão do Macaco de Shinagaya. Esse aqui foi um conto fumado. Eu falo fumado porque eu vi um vídeo da Tamir do Resenha Sony escrevendo sobre, citando livros fumados. São livros que viajam na maionese, mirabolantes. Eu geralmente não sou tanto assim, mas esse aqui, ele mistura uma coisa que eu gosto muito, que é o onírico, né? O sonho. O que é sonho, o que é realidade? Fica muito no ar se aquele rapaz passou por uma situação que eu não posso falar qual, realmente, ou se foi só coisa da sua cabeça. E isso eu acho divertidíssimo, essa brincadeira com a mente humana, sabe? E o último, que é o que dá o nome ao livro, mas que não necessariamente é o que dá o nome ao livro, porque eu já expliquei que eu acho que esse título do livro, na primeira pessoa do singular, tem a ver com um conjunto de contos escolhidos também, mas o último conto chama Primeira Pessoa do Singular. Esse passou por mim assim, que eu achei que fosse me encantar mais, mas não me conquistou tanto no final. Ele foi um 3 estrelas. Então, os contos que eu menos gostei foi Primeira Pessoa do Singular, que foi 3 estrelas. Coletânea de poemas de Yakult Shelons, que também foi 3 estrelas. E A Confissão do Macaco de Shinagaya, que eu achei divertido, mas não sei, ficou faltando algo para mim, eu dei 3 estrelas e meia. Para os outros contos, todos foram 4 estrelas e meia. Somando as notas dos 8 contos, deu 32 dividindo por 8, deu 4, a média geral do livro. Eu achei que foi uma ótima leitura, é uma ótima pedida aí para quem está querendo sair da ressaca literária, para quem quer conhecer o autor, mas talvez fique com medo de enfrentar outras obras dele que tem um teor mais reflexivo. Ele dá para você ler um conto aí por dia e em pouquinho mais de uma semana você termina o livro. Então é um livro que, se você quiser também ler, começar lendo 2 contos e depois deixar um conto por dia, dá para você ler tranquilamente uma semana, caso sua rotina seja apertada. Deu uma amassadinha aqui dobrando ele, mas eu gostei demais, gente. Tem umas reflexões, o jeito que ele fala bonito, eu vou tentar citar algumas aqui para vocês e deixar na imagem na tela, vou separar. Aqui sobre o Travesseiro de Pedra, o primeiro conto, na página 18 tem uma passagem assim: as pessoas envelhecem num piscar de olhos, o que parece muito estranho, mas talvez não seja tão estranho assim. A cada instante, os nossos corpos se aproximam mais da extinção, num processo sem volta. Se fecho os olhos por um momento e volto a abri-los, sei que muitas coisas desaparecem nesse meio tempo, todas elas. As que têm nome definido e as que não têm, varridas pelo vento forte da madrugada, sem deixar vestígio. Aqui em lata, na página 32, tem uma passagem assim: as coisas que importam de fato, ninguém ensina na escola. E, eu não posso falar essa passagem porque entrega o nome do conto. Mas tem passagens assim, gente, muito reflexivas. É um livro que vai te exigir um tempinho para pesquisar as referências, porque ele cita Balzac, que é um autor que eu nunca li, cita Tolstói com Ana Karenina, cita algumas músicas clássicas, Beatles, como eu disse, né, tem um conto só dedicado ao Beatles e cita uma música do Beatles nesse conto, cita alguns cantores de jazz e também concertos, teatro,
muitos dos personagens vão a peças de teatro, vão apreciar a cultura. Então tem muito esse teor da Arquiacademia, sabe, estética, de apreciar as artes aqui. Para você que gosta disso, eu acho que é uma ótima pedida, porque todos os contos têm uma pegada, ou pelo menos uma pitadinha dessa cultura, né, dessa inserção cultural. Fica aqui a minha indicação, gostei demais do livro. Com certeza a nota seria maior se não tivesse 3 contos que eu desgostasse, mas na verdade eu não desgostei de nenhum conto, todos eu senti que tinha alguma reflexão para entregar. E muito obrigada, Companhia das Letras, por me enviar a edição física. Eu fiquei muito feliz porque todas as obras do Haruki Murakami quero ter aqui, visto que eu anoto muito, faço muitas marcações, então é um livro que vou revisitar as marcações em algum momento. E finalizo a quarta-feira com sucesso, mais um livro aí, indicação para vocês de um livro curto para ler em um dia ou para incluir a nossa rotina corrida, para sair da ressaca literária, caso seja um tema que você goste. Cuidado com ressalvas, como eu disse, mas volte aqui amanhã para ver o que eu vou ler na quinta-feira. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final, acompanhe essa semana de desafio e um beijo, até o próximo vídeo e tchau!